Olá, meu nome é Alessandra Kelly, eu sou hematologista e transplantadora de medula óssea do Pilar Hospital. O motivo dessa conversa hoje é falar sobre o Fevereiro Laranja, uma campanha de conscientização nacional de combate às leucemias. A leucemia é um tipo de câncer originário da nossa medula óssea, que é mais conhecida como a nossa fábrica do sangue. A leucemia, ela se origina das nossas células tronco através de uma mutação dessas células que começam a se proliferar de uma forma descontrolada e acabam gerando o que a gente chama do quadro da leucemia. Existem pelo menos 4 subtipos de leucemias, dentre tipos agudos e crônicos, e de acordo com o tipo de célula que ela comete, entre mieloides e linfóides. Em geral, as leucemias agudas têm um caráter mais agressivo e de evolução mais rápida, enquanto que as leucemias crônicas elas têm uma evolução normalmente um pouco mais indolente, podem se desenvolver até mesmo ao longo de alguns anos, causando poucos sintomas. Atualmente, são contabilizados mais de 10 mil novos casos de leucemia por ano no Brasil, conforme dados oficiais do nosso registro, que é do INCA. Na grande maioria dos pacientes, a gente não tem um fator de risco identificável na história, o que torna muito difícil a leucemia de ser uma doença que se pode prevenir. Então, em muitos casos, ou seja, na grande maioria deles, a leucemia é uma doença que dificilmente poderá ser evitada. A gente costuma dizer com os pacientes que, em um momento, o paciente está bem e, questão de algumas semanas ou alguns dias, principalmente quando a gente fala de leucemias agudas, os exames podem sofrer alterações e o paciente pode começar a apresentar sintomas. Quando é que a gente tem que pensar, quando é que a gente tem que suspeitar de uma leucemia aguda? Como a gente comentou ali no começo, as leucemias elas se originam da nossa medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue. Ali, o nosso sangue é produzido e ele origina as nossas células tanto de glóbulos vermelhos, leucócitos, que são as nossas células brancas, e as nossas plaquetas. Conforme as células da leucemia elas se desenvolvem dentro da nossa medula óssea, a produção dessas células normais ela fica prejudicada, gerando quadros de queda de hemoglobina, quadro de anemia, por exemplo, quadros de queda de imunidade e quadros de queda das plaquetas, o que vão repercutir no paciente como quadro de fraqueza, palidez, infecções de repetição, febre, esses sintomas que são característicos de algumas infecções, e quadros de sangramento de gengiva, sangramento urinário, manchas roxas pelo corpo. Em alguns pacientes a gente pode notar febre, perda de peso, aumento do baço e do fígado e aumento de alguns gânglios do nosso organismo. Então esses são sintomas que a gente tem que ficar atento e na ocorrência de algum deles ou do conjunto deles, procurar o especialista. O especialista vai saber fazer o diagnóstico dessa doença prontamente. O exame mais importante e que dá ao médico a suspeita de que ele possa estar diante de um quadro de leucemia é um hemograma. O hemograma, ele diferencia todas essas séries do nosso sangue e mostra essas alterações que eu comentei. Mediante essa suspeita, o especialista vai avaliar, provavelmente solicitará novos exames, mas o que dá o diagnóstico definitivo de uma leucemia é o exame de medula óssea. Esse exame é realizado através de uma punção intraóssea, Então, como a medula é produzida, a gente chama de medula óssea, que é produzida dentro dos nossos ossos, a gente tem um procedimento que é feito com anestesia local, em que a gente coleta o sangue dessa medula e manda para análise, e isso vai determinar o tipo de leucemia que esse paciente tem, se ele tiver ou não. Como é realizado então o tratamento das leucemias? Tudo depende do tipo, então se ela é aguda ou se ela é crônica. Alguns pacientes vão precisar de quimioterapia, seja ela via oral ou seja endovenosa, e alguma parcela dos pacientes vai necessitar do transplante de medula óssea. O que define se o paciente vai precisar ou não de transplante de medula óssea são as próprias características da doença, Então exames moleculares, exames genéticos, que a gente chama de estratificação de risco, a forma que o paciente responde a esse tratamento e a existência de um doador. Então nem todos os casos vão precisar, alguns irão. Hoje, o Pilar Hospital conta com uma equipe de especialistas em hematologia e transplante de medula óssea, capacitados para tratar esse tipo de doença. Qualquer dúvida, estamos à disposição. O telefone do Pilar Hospital é 30 72 7272. Muito obrigada.